Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Ainda falando sobre requisitos para ser um presbítero, um pastor, um bispo, um obreiro na Igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento, eu quero ler com os irmãos a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos de 1 a 4, em que o apóstolo Pedro diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O apóstolo Pedro está nos dando uma indicação de como deve ser a prática do pastoreio. E ele está dizendo: eu estou pedindo, eu estou rogando aos presbíteros que há entre vocês. Ele diz: e eu me coloco na mesma condição de presbítero junto com eles, testemunha do sofrimento de Cristo, que ainda vai ser participante da glória que há de ser revelada. Meu pedido, minha súplica, meu clamor é: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Nós precisamos, como pastores, principalmente desenvolver a função de cuidar das pessoas. A ordem, o direcionamento de Jesus não é para definir governo, não é para definir prioridade de autoridade, mas é pastorear, é cuidar, é fazer aquilo que o pastor deve fazer representando Jesus, representando o pastor do Salmo 23, guiar a águas tranquilas, conduzir a pastos verdejantes, buscar um lugar de alimento, de descanso, curar a ferida, passar junto pelos lugares de dificuldade. Pastorear o rebanho tem a ver com tudo isso. E o apóstolo Pedro nos diz ainda: pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. O que quer dizer que nenhum líder, nenhum presbítero, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum obreiro, nenhuma pessoa vocacionada por Deus para o desenvolvimento do ministério deve fazê-lo por qualquer tipo de constrangimento. Deve se sentir compelido, deve se sentir de alguma forma obrigado a pastorear, por qualquer razão que seja. Quando um líder, um presbítero diz: bom, eu estou aqui porque não tem nenhum outro, eu estou aqui porque não tem quem faça, eu estou aqui porque, e esses porquês não têm a ver com o chamado genuíno de Deus, ele não deveria estar ali. O apóstolo Pedro ainda diz: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Quando alguém entende no ministério uma fonte de lucro, uma fonte de rendimentos, esse alguém está transformando o ministério numa prostituição e também não deveria estar ali. A razão de nós estarmos no ministério deve ser o chamado, a vocação para cuidar das pessoas. Eu não estou querendo dizer com isso que não seja digno, justo que um obreiro seja remunerado e que a congregação resolva qual deve ser o valor a ser pago a este obreiro de maneira igualitária, de maneira justa para os padrões da congregação. Mas estou dizendo que essas finanças não devem ser a motivação. Quando um líder se diz extremamente cansado e que não aguenta mais e que faria outra coisa e não o faz porque precisa daquele dinheiro, então ele já está perdido há um bom tempo no ministério e não deveria mais estar ali. E sendo considerado uma profissão, o que não é, mas quando nós colocamos nesse patamar de comparação, uma profissão extremamente estressante. Está entre as 3 profissões consideradas mais estressantes no mundo: cuidar de pessoas, pastorear pessoas. Por fim, o apóstolo Pedro nos diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ele diz: nenhum líder, nenhum presbítero deve atuar como para dominar a vida de ninguém que lhe foi confiada.
mas deve atuar como modelo para o rebanho. Quando um líder começa a tratar as pessoas como se elas fossem suas propriedades e começa a lhes dar ordens como se elas fossem pessoas que devessem autoridade e submissão cega a esse líder, então o padrão das Escrituras a respeito do que seja pastoreio foi quebrado. Nós precisamos aprender a ter aliança com as pessoas, precisamos ensinar as pessoas a terem aliança conosco, mas dentro de um modelo bíblico de aliança, dentro de um modelo bíblico em que as pessoas são livres diante de Deus, inclusive para fazerem aquilo que é errado diante das Escrituras, porque nós não temos o poder de impedir uma pessoa de fazer aquilo que é errado. Se ela quiser, ela tem o direito de fazer, ainda que vá colher todas as consequências dentro da palavra de Deus. Mas todos são livres e todos responderão diante de Deus. Nós não podemos nos eximir da tarefa de avisá-las que elas estão em perigo. Nós não podemos nos isentar da função de exortar as pessoas quanto ao erro, mas não podemos resolver ou decidir qualquer coisa por elas. Os presbíteros precisam atender a esses requisitos: pastorear o rebanho sem constrangimento, mas espontaneamente, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas como modelos para o rebanho. E Pedro termina esse texto dizendo que o supremo pastor, que é Jesus, vai se manifestar. E quando ele se manifestar, nós receberemos a imarcessível coroa da glória. A glória do Senhor será a nossa coroa por todo o trabalho pastoral que desenvolvemos aqui na terra. Mas ele precisa estar dentro desses parâmetros. Mais uma vez, eu quero dizer a você, não seja presa de alguém que, dizendo-se presbítero, pastor, obreiro, bispo, líder, seja de que natureza ou nomenclatura for, não usa dos parâmetros das Escrituras para zelar e cuidar da sua vida. Que você encontre um lugar de pastoreio equilibrado, bíblico, saudável, para que você sirva a Jesus de boa fé e de boa consciência. Que Deus te abençoe e que nele você tenha um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.